Para o nosso TJ, eu vou iniciar mostrando os fios que você pode usar. Tem o lanceda, tem o mulê, você também pode usar o classic pull, pode usar o cromo da círculo, qualquer dúvida que você tiver, por exemplo, você também pode usar o hobby. Comenta aqui embaixo que eu digo para você se os fios têm uma textura, assim, não a textura, né, mas uma espessura próxima para você fazer a substituição. Eu vou usar o lanceda, que é muito próximo em espessura ao molê. Vou utilizar agulhas de 6 milímetros. Daí eu não tenho a circular, eu tenho reta. Eu posso usar? Pode usar, tá bom? Não tem problema. Salvo na gola, que a gente vai fazer de forma circular esse acabamento. Mas toda a peça pode ser feita também na agulha reta, se você desejar. Eu vou usar a circular porque é mais fácil na hora de gravar o vídeo para vocês. Vamos precisar de uma fita métrica, tesoura e agulha de trança, porque a gente tem trançado. E a peça possui costura, então agulhas de tapeçaria você pode usar a que você desejar. Eu tô com essa aqui em cima da minha mesa, então eu vou mostrar com essa, mas você pode usar qualquer uma que você tenha aí disponível na sua casa. Vamos então começar a peça. Eu tô então usando lanceda na cor 8797, essa cor se chama aço. E a gente vai iniciar com a montagem dos pontos. Deixa eu só verificar aqui, tá aqui. A gente vai começar colocando 98 pontos na agulha. Eu gosto de deixar material porque é esse que a gente vai usar para costurar. Então eu faço a minha montagem pelo método tradicional ponta longa. Aqui está o primeiro ponto e eu vou continuar a montagem. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e agora eu vou acelerar essa montagem porque eu acredito que você já sabe montar os pontos. Se não, tem vídeo suporte, é só você comentar que eu mando pra você. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 pontos. Essa parte aqui, quem tá aqui tricotando bastante comigo sabe, eu gosto de utilizar para fazer a costura da lateral da peça. Assim a gente não precisa colocar uma nova parte de fio, a gente utiliza o próprio material que sobra do trabalho para fazer a costura. Aproxime bem para que esse material não te atrapalhe enquanto você tece esse projeto. E já aproveita esse momento do vídeo para deixar um like, comentar de onde você está tricotando junto comigo. E quando você terminar essa parte, comenta para eu saber que você está aqui junto comigo e ir soltando as próximas partes. Agora que a gente montou os 98 pontos, a gente vai fazer uma barra 2x2 com pontos de borda. Então, vou aproximar para que você possa visualizar melhor. E a gente vai começar fazendo esse primeiro ponto de borda em meia. Aqui nós temos um asterisco, então nós vamos repetir 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Agora a gente vai repetir apenas esses últimos 4 pontos. Então vamos novamente, 2 meias, 2 tricôs. E assim eu continuo repetindo 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, até o fim da minha primeira carreira. E no final da carreira, aqui eu tenho os últimos 5 pontos, eu vou fazer 2 meias, 2 tricôs, e o ponto final é um ponto em meia. Eu giro o trabalho e vou agora para a segunda carreira. Nela a gente vai fazer o primeiro ponto em tricô, e depois vamos repetir 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô, o mesmo que nós fizemos na primeira carreira. Então eu repito, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias e 2 tricôs, por toda a minha carreira até chegar no final. E nos últimos 5 pontos da segunda carreira, nós concluímos com 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, e o ponto final é um tricô.
Eu mostrei para você a primeira e a segunda carreira. Agora você deve repeti-las até que a sua barra inicial 2x2 tenha um total de 8 centímetros. Então a gente pega a fita métrica, cadê minha fita métrica? Tá aqui. E a gente precisa tecer para que essa parte tenha, olha, do comecinho, deixa eu colocar assim para ficar melhor para vocês entenderem. Desta forma, tá vendo? Até chegar aqui em cima. Vou tecer pro lado de cá e mostro o resultado para você e coloco quantas carreiras eu fiz. E aqui está a minha barra inicial com 8 centímetros. Eu fiz 14 carreiras da barra 2x2. Agora a gente vai começar o corpo decorativo, o ponto decorativo do corpo da peça. E para isso a gente vai colocar um aumento no começo e também no final da carreira. Lembrando que a nossa peça, ela vai ter um total de 100 pontos na agulha, mas a receita original pedia 14 aumentos, então eu estou fazendo mudanças nesses números porque a gente precisa de uma largura de 60 centímetros, que eu já tenho com a minha forma de tecer, com a minha amostra, tá bom? Isso é muito importante também, caso você queira levar em consideração na hora de tecer o seu projeto. A gente então vai começar aqui a primeira carreira e eu vou aproximar para mostrar para você o aumento. Deixa eu só melhorar esse foco, prontinho. A gente vai fazer nesse primeiro ponto 2 meias no mesmo ponto. Então a gente entra com a agulha, faz um ponto meia, sem tirar da agulha, a gente vai pegar agora a perninha de trás do ponto e tecer meia. O resultado é um ponto tricô. Paramos um pouquinho, vamos pegar uma agulha de trança que você pode utilizar a que você quiser. E agora eu vou desaproximar para você ver bem o ponto decorativo. A gente vai colocar 3 pontos à espera em uma agulha auxiliar e a gente vai deixar esses pontos à frente do trabalho. Agora, a gente vai fazer meia nos 3 próximos pontos da nossa carreira. Então, meia, meia, meia. Vamos pegar os 3 pontos à frente, passar para a agulha de tecer e neles nós vamos fazer 3 pontos em meia. E depois nós seguimos fazendo mais 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você continua repetindo. Trança 6 meias, trança 6 meias. Deu para entender? Então eu já consigo aqui, ó, seguir direto para a próxima trança. 3 pontos para frente, 3 pontos em meia. Devolve os 3 pontos à frente e faz neles 3 meias. Depois, 6 pontos em meia normalmente. E eu vou continuar fazendo trança 6 meias e mostro o fim dessa carreira pra você. Eu cheguei aqui nos últimos 7 pontos da carreira, eu acabei de fazer o trançado e agora eu vou fazer 6 pontos em meia. Depois do 6º ponto, eu preciso colocar um aumento bem aqui para ficar igual a gente fez anteriormente. Eu vou fazer um aumento em meia. Eu coloco o fio para trás do trabalho, vou girar e colocar na agulha desta forma. E agora eu termino com um ponto em meia. Feito isso, eu giro o trabalho. Na segunda, daqui pra frente, gente, não tem mais aumento, tá? Esses aumentos que a gente colocou aqui e aquele outro, não precisa mais. A segunda carreira, ela é feita, vamos começar um ponto em tricô. E agora a gente vai fazer o avesso de todo o nosso trabalho, que é em ponto tricô. Então, a gente vai fechar aquele aumento que a gente colocou e seguir toda a carreira em ponto tricô. Eu acredito que você que está me assistindo não tem dificuldade, mas se você tiver, comenta que eu mando um vídeo para você sobre o ponto tricô.
É importante aqui manter a tensão do ponto bem bonitinha, porque a gente está como se estivéssemos passando a trança a limpo. Então aqui a gente vai fazendo com muita calma para não perder nenhum ponto e fechar os buraquinhos causados pela trança. A carreira de número 3 é uma carreira onde todos os pontos serão em meia. Então aqui, ó, não tem segredo nenhum, basta a gente fazer do primeiro ao último ponto meia. Na quarta carreira, todos os pontos serão em tricô. Quinta carreira, em ponto meia. E assim nós vamos continuar fazendo a sexta carreira em ponto tricô, a sétima em meia, a oitava em ponto tricô, a nona em ponto meia e a 10ª em ponto tricô. Portanto, eu vou seguir alternando essas carreiras em tricô e meia até chegar na 10ª carreira e volto para te mostrar a segunda parte do nosso ponto decorativo. E quando a gente termina as 10 carreiras, esse é o resultado. Agora a gente vai fazer o cruzamento do mesmo jeito que a gente fez aqui no que seria a carreira número 11. Eu começo então a 11ª carreira fazendo 2 pontos em meia. E agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai começar com 6 pontos em meia. E depois nós vamos pegar os 3 próximos pontos e a gente vai colocar atrás do trabalho. Desta forma aqui. E vamos seguir fazendo 3 pontos em meia e devolvendo os 3 pontos atrás. Deu para entender? E assim nós vamos continuar por toda a carreira. Lembrando que a gente faz 6 pontos em meia, passamos os 3 próximos pontos para uma agulha de trança ou auxiliar e colocamos atrás do trabalho, tecemos 3 pontos em meia, devolvemos os 3 pontos atrás para a nossa agulha da mão esquerda, ou seja, a mão que está com os pontos por tecer, e neles nós fazemos 3 pontos em meia. E assim eu vou continuar repetindo 6 meias trançado, 6 meias trançados até o fim da carreira. E nos últimos 2 pontos da 11ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos em meia. Aqui eu giro e eu vou repetir novamente as carreiras que eu já falei para vocês anteriormente. Eu vou fazer 9 carreiras, sendo tricô, meia, tricô, meia, até chegar na carreira de número 20. Então, eu vou aqui, ó, fazer a 12ª carreira em ponto tricô, a 13ª é em ponto meia, a 14ª em ponto tricô, a 15ª em ponto meia, 16ª em tricô, 17ª em meia, 18ª em tricô, 19ª em meia e a 20ª em tricô. Só para deixar bem claro que agora eu vou fazer essas carreiras aqui em ponto tricô e meia, para depois repetir novamente o desenho. Então eu vou continuar e mostro o resultado para vocês, lembrando que eu vou repetir essas 20 carreiras, lembrando que na primeira a gente fez aumento, daqui para frente não precisa mais dos aumentos, tá bom? É só fazer 2 meias e 2 meias. E a gente vai continuar com um ponto decorativo para a peça crescer um pouquinho. Então a gente vai ter tarefinha de casa hoje, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. A gente vai tecer até que a peça tenha 46 centímetros do início. Cadê o início? Cadê minha fita métrica? Tá aqui no meu pescoço, eu tô procurando, gente. Então agora a gente vai tecer, ó, pra peça ter 46 centímetros. 46, é bastante, tá, gente? Porque a gente vai fazer cava nessa altura.
Então eu já tenho aqui, ó, nessa parte do vídeo, esse tanto. Falta ainda, ó, esse tanto. Então é uma senhora tarefinha de casa que eu vou levar e vocês também vão fazer do lado daí. Terminou as 20 carreiras, repete as 20, sem mais aumentos, mantendo 100 pontos na agulha e vamos fazendo os trançados, tá bom? A gente então se vê na próxima parte do vídeo, tem link na descrição se precisar da receita escrita. Obrigada por assistir até aqui, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima parte. Então a gente vai medir daqui da base até em cima e a gente precisa ter 68 centímetros de comprimento total. Logo, eu vou então continuar fazendo aqui as minhas repetições. Eu fiz agora a segunda trancinha, vou fazer as carreiras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e seguir novamente o ponto decorativo. Lembrando que agora, na primeira trança, a gente vai fazer meia e depois a trança. E na segunda repetição do ponto, a gente começa com trança, tá bom? Trança e 6 meias. Porque nós perdemos, como eu falei pra vocês, a primeira trança que tinha aqui quando a gente arrematou. Eu vou continuar tricotando. Se você tiver alguma dúvida, comenta. Não se esqueça de apoiar o meu trabalho, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Te vejo pelo Instagram e aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima parte. Eu coloquei um marcador, contando aqui os 8 primeiros pontos e coloquei um marcador. Então, aqui eu vim e contei 2, 4, 6, 8, marcador. E aqui de trás pra frente eu vou fazer o mesmo. Vou contar os 8 pontos finais da carreira, 2, 4, 6, 8 e colocar o marcador. Agora, a gente vai fazer o arremate para a cava. Esses pontos 8 aqui que eu tenho, eu vou deixar apenas um ponto, para ser um ponto de borda para a costura do nosso trabalho. Eu gosto sempre de deixar 2 pontos de borda, mas nesse caso eu vou deixar só um. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, pelo lado do direito, e esta é a minha primeira carreira do ponto decorativo. Então, tu prepara também a sua agulha de trança, tá aqui. Então, a gente começa, deixa eu aproximar. A gente faz assim. A gente vai fazer um ponto em meia, depois outro pontinho em meia. E aí, a gente passa o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Faço de novo outro ponto meia, sempre passando o anterior sobre o ponto que eu teci. E vou repetindo esse arremate. Esse é o arremate em ponto meia. Sempre jogando o anterior. Não aperta demais os pontos, porque depois a gente usa esse material aqui, essa parte, para fazer a costura e também para colocar no braço essa parte. Fiz o arremate e sobrou um ponto na agulha. Esse é o marcador que a gente só colocou aqui para não precisar contar. Então, esse é o meu ponto de borda. Se você quiser retirar, já pode. Daqui em diante, a gente vai fazer o desenho. E aqui a gente matou a primeira trança da primeira carreira. Então, daqui pra frente, a gente faz 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos fazer aquela primeira trança, ó. Então, a gente vai pegar 3 pontos, colocar pra frente. E aqui eu sigo o trabalho normalmente. 3 pontos em meia.
Devolvo esses 3 pontos à frente para a agulha da mão esquerda. E continuo fazendo eles em 3 meias. E aqui você já sabe, repito mais 6 pontos em meia. E mais uma vez, trança, 3 pontos à frente, 3 meias, devolve e faz 3. Então, eu vou continuar fazendo aquilo que a gente já fez na primeira carreira. 6 pontos para trança, 6 pontos em meia. 6 pontos para trança, 6 pontos em meia. E eu vou mostrar o final da carreira para você não ter dúvida, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo a minha trança e os meus pontos em meia normais. E agora, eu tenho 6 pontos antes do marcador laranjinha. O que eu vou fazer é uma última trança bem aqui. Troquei a agulha, tá, gente? Porque aquela tava escorregando muito da minha mão. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos em meia. Devolvo o marcador. Marcador não, desculpa. Devolvo os pontos da agulha de trança e faço 3 pontos em meia neles. Aqui a gente vai passar o marcador e vamos terminar esta parte aqui do nosso trabalho em ponto meia. Não precisa se preocupar em fazer mais nada, só termina a carreira em ponto meia. Quando você girar, a gente vai agora para a segunda carreira do ponto decorativo e agora nós vamos retirar esses pontos aqui, esses 8 mocinhos. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar em tricô o primeiro ponto e o segundo também. Jogamos o primeiro sobre o segundo. Mais um ponto em tricô, sempre jogando o anterior sobre ele. Mantendo os pontos numa tensão parecida com aquele outro arremate que a gente fez para a primeira cava, tá bom? Assim a gente não vai ter diferença dos lados. E aqui está. A gente tá chegando aqui no último pontinho. Fiquei com um ponto do lado de cá. Esse ponto agora é ponto de borda. Passo o marcador, não preciso mais dele. E aqui nós vamos continuar o desenho, gente, normalmente. Lembra que a segunda carreira é toda em ponto tricô. A terceira, meia. O quarto, tricô. Quinta carreira, meia. Sexta carreira, tricô. Sétimo, meia. Oitava, tricô. 9, meia. 10º, tricô. Portanto, eu vou fazer essas carreiras em ponto de malha pro lado de cá, só fazendo meia do direito, avesso em tricô. E volto para te mostrar a segunda parte do trançado, só para que você não tenha dúvidas, tá bom? Agora com essa nova quantidade de pontos na agulha. Então, fiz as 10 carreiras, olha, depois do meu primeiro trançado, e agora eu vou fazer a segunda trança. A gente vai começar o primeiro ponto em meia, e agora o que a gente vai fazer é logo, ó, se a gente fez a trança aqui a gente já vai começar com a trança. Então, a gente vai pegar os 3 próximos pontos, colocar atrás, fazer 3 meias, 1, 2, 3, devolver os 3 pontos atrás e fazer 3 meias. E agora, a gente faz os 6 pontos em meia. E assim eu continuo repetindo. A trança 6 meias, trança 6 meias, até o fim da carreira. Deu pra entender? Eu queria muito mostrar pra vocês, só pra você entender que o desenho ele vai continuar o mesmo. Só teve uma pequena mudança e assim você não desencontra o seu trançado, tá bom? Então, a partir de agora, a nossa trança ficou assim, desta forma que eu estou mostrando pra você. E continuo.
E olha só, eu tô agora crescendo a peça pós-cava. Então, é importante você lembrar que a gente perdeu esse trançadinho aqui, ó, no começo. Por isso que ficou sem aqui. Mas a gente continua, olha, normal, o ponto certinho aonde ele tem que estar. Então a gente vai medir daqui da base até em cima e a gente precisa ter 68 centímetros de comprimento total. Logo, eu vou então continuar fazendo aqui as minhas repetições. Eu fiz agora a segunda trancinha, vou fazer as carreiras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e seguir novamente o ponto decorativo. Lembrando que agora, na primeira trança, a gente vai fazer meia e depois a trança. E na segunda repetição do ponto, a gente começa com trança, tá bom? Trança e 6 meias. Porque nós perdemos, como eu falei pra vocês, a primeira trança que tinha aqui quando a gente arrematou. Eu vou continuar tricotando. Se você tiver alguma dúvida, comenta. Não se esqueça de apoiar o meu trabalho, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Te vejo pelo Instagram e aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima parte. E aqui está, eu fiz 6 repetições totais do desenho. Vou mostrar aqui pra vocês pelo lado do direito. E a gente para, ó, depois que a gente termina a 20ª carreira aqui em cima. Se você quiser medir a sua peça, ela tá dando aproximadamente de 66 a 68 centímetros de altura. E agora a gente arremata. Eu sempre gosto de arrematar em ponto meia, mas você pode fazer o arremate com outra forma que você preferir. Gente, o José está brincando pela casa, então às vezes ele pode aparecer nesse vídeo, tá bom? Se vocês ouvirem barulhos estranhos. Então a gente faz um meia e joga anterior sobre o ponto que a gente teceu. Meia, jogo anterior. Meia, jogo anterior. E assim eu continuo até finalizar todo o arremate das minhas costas. Terminei de arrematar, puxo aqui o fio e eu vou deixar um pouquinho para fazer acabamento de ombro. Então agora eu corto e travo aqui o último pontinho, olha, só pra gente não deixar esse processo aqui desmanchar depois. E aqui estão, ó, todas essas partes finalizadas das costas, né, do meu projeto. E a gente vai reservar e começar tudo novamente agora para a parte das frentes. Então vamos recapitular, essa aqui é a parte da frente que eu tô fazendo. Montei a mesma quantidade de pontos. Tô fazendo aqui, ó, uma repetição, 2, 3 e agora eu estou finalizando a 4ª repetição para fazer a cava que é idêntica ao projeto que a gente fez para as costas. E aqui, gente, na frente vai ser praticamente igual às costas. A diferença é que quando a nossa peça se aproximar de 60 centímetros de altura, a gente vai fazer o decote. Então eu vou continuar tecendo pro lado de cá, ó, tô chegando agora na parte da cava, continuo o desenho como eu mostrei pra vocês. E já quase no finalzinho é que a gente vai deixar o espaço pro pescoço, então eu mostro pra você como fazer isso na frente, tá bom? Então eu vou continuar tecendo aqui pra você. Bom, gente, voltei. Aqui está a parte da frente do meu trabalho. Deixa eu explicar só pra você entender onde é que eu tô. Eu fiz aqui 5 repetições dos desenhos. Então eu fiz uma repetição, 2, 3, 4, 5. Quando você terminar a 5ª repetição, a gente vai agora juntos iniciar a 6ª e última repetição. Para facilitar a vida de quem, né, vai ter que arrematar aqui o desenho, a gente vai fazer a primeira carreira com trançado normal. Então nessa primeira carreira, e a minha peça está com aproximadamente 58 centímetros de altura,
eu vou fazer o trançado normal, como se nada tivesse acontecido, pra gente preparar pra fazer o decote. Então aqui a gente começa, é um ponto só de borda, tá bom? Depois da cava dos braços, 3 pontinhos pra frente, como a gente já tava fazendo o ponto decorativo normal. Então essa primeira carreira, nossa gente, meu computador agora fez um barulhão quando eu liguei, vocês viram? Ficou até mais calmo aqui. Fiz esse primeiro pontinho, a gente faz 6 pontos normais. 4, 5, 6. E assim eu continuo repetindo. Trancinha de 3 pontos pra frente, 3 meias normais, devolvo os 3 pontos à frente e neles eu faço 3 pontos meias. Deixa eu só subir aqui a câmera, né, que vocês estão lá embaixo. Depois desses 3 pontos em meia, 6 pontos meias normais. Combinado? E assim eu vou até o final da carreira. Trança de 6 pontos, 6 meias normais. Trança de 6 pontos, 6 meias normais. Então eu vou até o fim da carreira dessa forma. Tô chegando aqui no final dessa primeira carreira, da 6ª repetição. Fazendo o trançado de 6 pontos, devolvo aqui, né, aqueles pontos à frente, termino esses 6 pontos do trançado, sobram 7 pontos no fim da carreira e a gente termina com 6 pontos em meia. E um pontinho que ficou de borda normal. Essa foi a primeira carreira. Vamos girar o trabalho e agora nós vamos fazer a segunda carreira, que é toda em ponto tricô, do primeiro até o último ponto. Então aqui não tem nenhum segredo, eu vou até o fim dessa carreira em ponto tricô, combinado? Vou usar um novelo de cor contrastante, como é que fala, gente? Contrastante, isso aí. Pra fazer algumas marcações aqui no meu projeto. Então eu vou pegar uma agulha e aí eu vou fazer vários pedacinhos, tá? Isso aqui você não precisa fazer, é porque eu estou gravando a peça e eu preciso fazer isso pra que você possa entender o decote. E a continuação do desenho pra gente não errar, tá bom? No caso, eu não errar aqui na gravação. Então eu tenho aqui o primeiro ponto de borda e eu vou contar 6 pontos a partir dele. 2, 3, 4, 5, 6. E vou passar aqui um fio. Depois eu vou sair fazendo esse nozinho assim, ó, só pra não ficar feio. Como eu tô gravando, eu vou só passar os fios aqui pra você entender. Corto outro pedaço. Conto mais 6 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto outro pedaço. Essa tesoura maravilhosa. E vamos cortar, ó, contar mais 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Passar aqui esse fiozinho. Então, deixa eu mostrar pra vocês, olha, como eu fiz. Eu fiz os 7 primeiros pontos. 6, coloquei um marcadorzinho. 6, coloquei um marcador. 6, coloquei um marcador. 6, coloquei um marcador. Passa todos esses pontos, aí de trás pra frente eu fiz a mesma coisa. 7 pontos, um marcador. 6 pontos, marcador. 6 pontos, marcador. 6 pontos, marcador. 6 pontos, marcador. Então agora a gente vai fazer o decote da nossa peça, lembrando que essa marcação é para minha organização do projeto. O que a gente vai fazer agora é arrematar os 32 pontos centrais. Então eu vou usar marcadores diferentes, eu vou usar esses dois aqui, ó, para separar os 32 pontos centrais do nosso projeto. Desculpa, são 28 pontos centrais. Então a gente vai arrematar 28 pontos. Então vamos achar os 28 pontos centrais e colocar entre dois marcadores, combinado? Então a gente vai contar 29 pontos,
28 e 29. Vamos contar então esses primeiros 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Lembrando que os marcadores a gente não conta, a gente passa eles normalmente, tá bom? Vamos contar agora 28 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. E vamos conferir se temos 29 pontos no fim dessa carreira. Acabei de quebrar mais um marcador, meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pontos. Perfeito. Então agora a gente começa a terceira carreira e a gente vai fazer aqui o arremate do decote. Nós vamos fazer meia até chegar lá no marcador, esse que eu quebrei agora. O marcador que não é de lã. Os marcadores de lã, gente, eles são pra mim, então não se preocupe. Quando você chegar nele, ó, é só passar. Eles só servem pra eu me guiar, tá bom? Então a gente vai continuar aqui em ponto meia normal, lembrando que essa é a terceira carreira das 20 finais que a gente vai fazer. Então, passa aqui o marcador. Passa aqui o marcador. Eles ficam com essas pontas que dão uma confusãozinha na hora de tecer, mas é assim mesmo. Tá bom, foco, gente. Fico meio preocupada, acho que agora tá melhor. Vamos passar aqui mais um. E olha só, eu cheguei no fim daqueles 29 pontos em meia iniciais. Eu vou retirar este marcador. Se você quiser deixar aqui, não tem problema, mas a gente não vai mais precisar dele. Então, agora a gente vai fazer meia, meia. Vamos passar o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Esse marcador eu vou mandar embora porque eu não preciso mais dele. Passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E eu vou fazendo o arremate em meia sobre todos esses pontos. No caso, são os 28 pontos centrais que a gente marcou. Então, eu vou arrematar até chegar no próximo marcador coloridinho, que não é a lã, tá bom? E a gente já terminou com uma lãzinha, já tirei ela do nosso trabalho. Continuo em meia, arrematando. Tan, tan, tan. Gente, peraí que aqui ficou feinho, ó. O pontinho deu uma aberturazinha. Vou melhorar esse aqui que tá feio. Esse aqui é o ponto que deu uma esgarçada. Ó, tá vendo? Ficou feio, eu vou tentar fazer ele ficar mais bonitinho, pra não ficar meu trabalho esgarçado. Chegamos aqui, ó, nesse marcadorzinho que eu vou retirar, então, menos um marcador de lã. E olha só, eu tô chegando agora no segundo marcadorzinho, que é esse daqui que marca o fim do meu decote. Eu retiro ele e faço mais uma diminuição. Pronto, e daqui pra frente eu vou fazer meia normal até chegar no final da carreira. E assim nós concluímos a terceira carreira do nosso desenho. Até aqui tudo bem pra você? Porque agora nós vamos fazer cada ombro separadamente. Então, a gente passa o marcador. E nós vamos começar por este aqui, que é o ombro direito. Então, aquele primeiro ombro, ó, esse daqui, vai ficar quietinho ali. Esquece que ele existe por enquanto. Vamos só aqui no meia. Nesse primeiro ombrinho, que agora eu termino, olha, a terceira carreira. Se você conseguiu fazer essa parte até aqui, seu trabalho deve estar parecendo com isso aqui, ó. Tá vendo? Esse negócio meio estranho.
Vamos focar só nesse primeiro ombro, que é o ombro direito. E a gente gira o trabalho agora. E nós vamos fazer a quarta carreira do ponto decorativo. Então, a gente pega aqui o trabalho. E a terceira carreira eu fiz tanto aqui quanto aqui, tá? Aqui a gente vai pra quarta. A quarta é toda em ponto tricô. Então, basta você fazer o ponto tricô, ó, normalmente, bonitinho. E aqui eu terminei a quarta carreira, eu vou girar o trabalho e vamos agora para a quinta carreira, somente do ombro direito. Então essa é a quinta carreira e nela nós vamos iniciar fazendo um ponto meia, outro ponto meia e a gente vai passar o anterior sobre o ponto que eu teci. Agora eu faço mais um ponto meia, passando o anterior sobre o ponto que eu teci. E mais um ponto meia, passando o anterior sobre o ponto que eu teci. Passamos aqui o marcador e vamos agora até o final da carreira com ponto meia. E assim nós concluímos a quinta carreira do ombro direito. Giro meu trabalho e vamos aqui, ó, para a sexta carreira. Ficou aqui com o fio emboladinho, mas não tem problema, porque o fio passou por baixo da agulha. Vamos então aqui, ó, a sexta carreira é toda em ponto tricô normalmente. Então aqui não tem segredo, ó, do primeiro ao último ponto a gente faz tricô normalmente. Terminei aqui a sexta carreira. Agora, na sétima carreira, a gente vai iniciar fazendo um ponto meia. Tira esse marcadorzinho, vamos colocar outro ponto meia e passamos o anterior sobre o ponto que eu teci. E mais uma vez um ponto meia, passando o anterior sobre o ponto que eu teci. E agora, na sétima carreira, eu continuo até o final, todos os pontos em meia. Prontinho, terminei a sétima carreira. Antes de continuar, eu só queria mostrar pra vocês que eu vou passar esses pontos aqui do outro ombro para uma outra agulha, só porque eles estão me atrapalhando. Então eu vou passar aqui para essa outra agulha e depois a gente retorna eles para nossa agulha de trabalho. Meu fio tá enrolando muito aqui no meio, esteticamente tá muito poluído, então eu vou diminuir aqui a bagunça, passando esses pontos do ombro esquerdo para uma outra agulha. Se você tem alfinete de segurança no tricô, você pode colocar aqui. Se você não tem, ó, coloca aí num outro par de agulha, dá aí um nozinho, ó, igual eu tô fazendo aqui, que aí você já mantém esses pontos, olha, separadinhos aqui para eles não atrapalharem. E a gente volta aqui no nosso trabalho, ó. Agora para a oitava carreira, que é uma carreira em ponto tricô pelo lado do avesso. Cadê o fio do meu trabalho? Aqui, tá vendo? Aí o fio do trabalho fica pra embaixo, em cima, todo bagunçado. Agora sim. Então, do primeiro até o último ponto, a gente faz tricô.
Agora aqui a gente vai para a 9ª carreira. Nela eu vou fazer o primeiro ponto meia, o segundo também meia, e vou passar o anterior sobre o ponto que eu teci. E continuo fazendo até o fim da carreira os pontos em meia. E essa é a 9ª carreira do nosso desenho final. A partir de agora não tem mais nenhuma diminuição. Então a gente apenas gira o trabalho pelo avesso e a 10ª carreira é em ponto tricô normalmente. Então aqui a gente faz tricô apenas para completar a 10ª carreira. Certinho? Nós ficamos então com, ó, aqui tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos. E agora a gente gira o trabalho mais uma vez e nós temos que fazer uma trança. Aqui é a fileira da trança, então aqui é que a gente vai fazer a trança agora. Portanto, na 11ª carreira, nós vamos começar fazendo 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Agora a gente pega a agulha de trança, passa os 3 próximos pontos para trás do trabalho, fazemos 6 pontos meias, devolvemos os pontos atrás e neles nós tecemos 3 meias. Passamos o marcador, vamos fazer agora 6 pontos em meia normalmente. Passamos aqui, ó, falta mais um, pronto. Passamos o último marcador e vamos fazer um trançado. 3 pontos para trás, 3 meias, devolvemos os 3 pontos atrás, tecemos 3 meias e um tricô, um meia de borda. E essa foi a nossa 11ª carreira. Agora, gente, até a gente arrematar, fica assim, ó, 12ª tricô, 13ª meia, 14ª tricô, 15ª meia, 16ª tricô, 17ª meia, 18ª tricô, 19ª meia, 20ª tricô. E é isso que eu vou fazer pro lado de cá, porque não tem mais diminuição, não tem mais trançado, não tem mais nada. Agora a gente só vai continuar em ponto de malha até chegar na 20ª carreira. Você entendeu? Eu espero que sim. Eu vou tecer então as carreiras de número 12 a 20, fazendo tricô no avesso e meia do direito. E volto para te mostrar o arremate desse primeiro ombro, como que ele ficou. Terminei aqui as 20 carreiras. Gente, meu fio acabou bem aqui, ó. Precisei fazer uma emenda. Todas as emendas eu tô fazendo no canto, na lateral da peça. Eu abandono o fio, faço um nozinho e continuo com o outro. E eu vou fazer o arremate em ponto meia. Então aqui, ó, faço meia e vou passando anterior sobre o ponto que eu teci. E assim eu continuo até arrematar todos os pontos do ombro direito. E desta forma, eu termino o arremate, já preparo uma tesoura e deixo aproximadamente de 15 a 20 centímetros de fio, 30, quanto você desejar, ó, pra fazer um acabamento depois. Então aqui eu venho e, ó, corto e travo o ponto final. Passo o fio por dentro dele e travo. E o nosso trabalho está assim, olha. Desta forma, com este ombro finalizado. Deixa eu desaproximar um pouquinho para você conseguir ver.
Tá vendo aqui? Ficou assim. Agora a gente vai retornar na próxima parte para fazer o segundo ombro. Um beijinho! Bom, voltando então aqui, eu vou aqui retomar esses pontos da frente esquerda e eu vou começar passando eles de volta para minha agulha, já que eu tinha passado eles para uma agulha auxiliar, somente para facilitar na hora de tecer. E aqui é importante lembrar que a gente está... Deixa eu só melhorar um pouquinho essa iluminação, que tá muito forte. Pronto. Que aqui a gente tem a ponta que a gente vai começar. É essa ponta que tá apontada pro decote. Então eu vou girar meu projeto pro avesso. Eu queria te lembrar que a gente tá no início da quarta carreira agora, na verdade, né? A gente já fez as 3 primeiras carreiras. Então a gente vai colocar o fio do novelo. Esse é o terceiro novelo que eu tô usando, tá, gente? Eu já usei 2, esse aqui tá no terceiro. Vou colocar aqui, ó, no comecinho da carreira, o fio deitadinho dessa forma, com material para depois fazer acabamento. E aqui a gente vai tecer uma carreira em ponto tricô. Então aqui, ó, eu venho e vou fazendo os pontos em tricô. Se você precisar, você pode amarrar esse fio aqui para tensionar melhor os seus pontos. E assim eu terminei a quarta carreira. O que eu faço agora é girar e a gente vai para a carreira de número 5. Nela, a gente vai tecer todos os pontos em meia até chegar nos 2 últimos pontos da carreira. E olha só, cheguei aqui nos últimos pontos, a gente vai terminar a carreira. Cuidado com esses 2 últimos, porque eles ficam mais folgadinhos dessa forma. Se isso acontecer com você, é importante, ó, você pode amarrar esse fio, você pode deixar ele bem tensionadinho, para não dar nenhum problema. Agora nós vamos girar e nós vamos para a 6ª carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto em tricô, seguido de outro ponto em tricô. Agora nós passamos o primeiro sobre o segundo ponto. E repito isso mais uma vez. E mais uma vez. Agora eu continuo a carreira em ponto tricô. Giro o trabalho e eu vou agora para a 7ª carreira. Nesta carreira, todos os pontos serão em meia normalmente. E assim eu estou terminando a 7ª carreira. Eu agora giro o trabalho e vou para a carreira de número 8.
Nesta carreira, nós vamos iniciar fazendo um ponto em tricô, retirar o marcador, fazer outro ponto em tricô, passar o anterior sobre o ponto que eu teci, mais um ponto em tricô, passando o anterior sobre o ponto que eu teci, e continuo com tricô até o fim da carreira. Terminando a 8ª carreira, nós vamos agora girar o trabalho e vamos para a 9ª carreira. Aqui nós vamos tecer todos os pontos em meia. E giro o trabalho para a carreira de número 10. Aqui nós vamos fazer o primeiro ponto em tricô, o segundo tricô, passamos o anterior sobre o ponto que a gente teceu. E agora nós vamos concluir a carreira em ponto tricô normalmente. Aqui estão as 10 carreiras e agora a gente vai seguir para a 11ª carreira, não tem mais diminuição aqui para o decote e a gente agora segue para a 11ª carreira. A gente precisa nessa carreira da agulha de trança. Eu começo com um ponto de borda e aqui nós estamos fazendo o desenho. No caso, nós temos que começar com 6 pontos em meia, então nós vamos começar fazendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º ponto, todos esses em meia. Agora a gente vai pegar os 3 próximos pontos e passar para trás do trabalho, tecer 3 pontos em meia, devolvemos esses 3 pontos atrás do trabalho e neles nós faremos 3 pontos em meia. Agora 6 pontos meias normais. Observe que nós vamos ficar com 4 pontos no fim da carreira número 11. Esses pontos não são suficientes para fazer um trançado. Se você tentar fazer esse ponto, esse daqui, eles vão ficar muito inclinados e vão deixar feio o seu projeto. Então, ao invés disso, nós vamos apenas concluir a carreira em ponto meia, normalmente. E feito isso, giramos o nosso trabalho para a carreira de número 12. A partir de agora, não tem mais diminuição, não tem mais mudança nenhuma. Então, eu vou continuar fazendo para o lado de cá a carreira 12, que é uma carreira em ponto tricô, 13 em ponto meia, 14 em tricô, 15 em meia, 16 em tricô, 17 em meia, 18 em tricô, 19 em meia e 20ª carreira em tricô, e vou arrematar esse ombro da mesma forma que eu fiz o arremate do primeiro ombro, em ponto meia, deixando um fiozinho para acabamento, gente, da mesma forma que eu fiz o arremate do primeiro ombro. Então, eu vou tecer para finalizar este ombro aqui, já que agora é só ponto de malha, e volto para te mostrar o resultado.
Bom, vamos então fazer a manga do nosso projeto. Eu vou dar aqui, ó, 5 voltinhas e vou medir mais um pedacinho bom assim, 6, 7, 8, 9, pra gente começar a montagem dos pontos. A nossa manga, ela é feita, eu alterei a receita, tá, gente? Eu vou colocar 46 pontos na agulha. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45 e 46 pontos. Colocados os pontos, a gente vai aqui, ó, prender esse fio que eu vou utilizar para costurar a manga do punho em direção à axila do nosso projeto. Então, eu vou fazer aqui um nozinho que a gente já sabe. E agora a gente começa a nossa primeira carreira pelo lado do direito. Nós vamos fazer uma barrinha 2x2. Portanto, deixa eu aproximar para mostrar bem para você. Nós vamos fazer o primeiro ponto de borda para ajudar na costura. Então, fazemos um ponto em meia e depois repetimos 2 meias, 2 tricôs. E assim eu vou continuar por toda a carreira. 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Tô terminando a primeira carreira, fazendo 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 1 ponto em meia. Giro e nas carreiras pares eu vou fazer o primeiro ponto em tricô e repito novamente. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E assim eu vou continuar fazendo 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, lembrando que o último ponto é um ponto em tricô. Essas duas carreiras você vai repetir por 7 centímetros. Eu vou fazer 14 carreiras e mostro o resultado para você. E assim fica quando a gente termina as 14 carreiras. Agora, vamos fazer uma carreira em ponto meia, onde nós vamos colocar alguns aumentos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer meia, meia, meia e colocamos um aumento. Eu vou fazer o aumento em meia, mas você pode fazer em laçada se você preferir. E eu continuo repetindo isso a cada 3 pontos aproximadamente. 1, 2, 3... Coloca um aumento. Nós vamos colocar um total de 14 aumentos. Deixa eu conferir exatamente. Então, nós temos aqui o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, e agora nós vamos fazer uma carreira toda em ponto tricô, apenas para passar a limpo os nossos 62 pontos. Então, só recapitulando, eu fiz depois da minha barra uma carreira em meia e eu coloquei 16 aumentos para ter um total de 62 pontos na agulha. O avesso foi em ponto tricô. E agora, nós vamos fazer o ponto decorativo. Nós vamos fazer 3 repetições para a gente ter o total de 3 repetições do desenho. Então, a gente vai fazer a carreira de número 1 a 20, 1 a 20, 1 a 20, com um ponto em cada borda. Essa parte eu já mostrei para vocês porque é como a gente fez todas as outras partes do nosso projeto. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto e vou começar fazendo os 3 pontos para frente, para fazer a trança. E se vocês me permitem, vou fazer essas 3 repetições do desenho pro lado de cá. Afinal de contas, aqui então está a manga. Como vocês podem ver, eu fiz 3 repetições completas. Então, eu fiz a carreira de número 1 a 20, de número 1 a 20 e de número 1 a 20. Então, aqui são as 3 repetições. Eu não coloquei nenhum aumento, nada de diferente.
Depois, então, daquela carreira de meia com aumentos e tricô, só fiz as 3 repetições do desenho. Agora, eu vou para o que seria a 4ª repetição do desenho. E a peça, ela está com aproximadamente, vamos medir aqui juntos? Olha só, ela está com 36 centímetros, 37 de altura, tá bom? Então, estamos aqui com 36/37 aproximadamente. E vamos começar a primeira carreira da 4ª repetição. Então, aqui na primeira carreira, a gente começa fazendo um ponto meia e depois, antes da gente fazer o trançado, ainda com o fio para trás do trabalho, nós vamos colocar um aumento. Você pode colocar como laçada, eu vou colocar um aumento em meia. Eu vou pegar o fio desta forma, vou fazer aqui uma letrinha E, passar o fio por debaixo dela e colocar o aumento. Se você tem dificuldade, você pode fazer um aumento com a letrinha, com uma laçada e depois fechar na carreira do avesso. Agora sim é que nós vamos fazer o trançado. Então, 3 pontos para frente, 3 pontos em meia, devolvo os pontos à frente e faço 3 pontos em meia neles. E daqui pra frente a gente continua com o padrão normal. Então agora são 6 pontos em meia. 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente repete: trançado 6 meias, trançado 6 meias. E assim nós vamos até chegar no fim da carreira, que eu também quero mostrar pra você como que eu vou fazer. Eu tô aqui chegando na última trança. E agora, preste atenção, eu cheguei nos últimos 7 pontos da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora nós vamos fazer aquele aumento com o fio para trás do trabalho. Cuidado para não perder esse ponto. A gente faz uma letrinha e coloca, ó, desta forma na agulha. E o último ponto é em meia. Nós colocamos 2 aumentos. Agora, na carreira de número 2 da 4ª repetição, nós vamos fazer todos os pontos em tricô. Aqui não tem nenhum segredo. Aqui está o aumento que a gente colocou. Vou mostrar como que você vai tecê-lo. Tá dando pra ver bem, gente? Ó, aqui está o aumento. A gente tece nessa perninha daqui, que está pro lado de cá, voltado pra mim. Teço o tricô e os demais pontos eu sigo em tricô normalmente até o fim da carreira. Deu pra entender? Então eu vou continuar e a gente agora vai pra 3ª carreira. Prontinho. Agora, toda a carreira em meia, eu vou colocar aumento também. Então, eu tô aqui na 3ª carreira. E eu vou repetir isso na 3ª, na 5ª, na 7ª e na 9ª, tá bom? Então, vamos lá. A gente faz assim. A gente faz o primeiro ponto da mesma forma que eu acabei de mostrar pra vocês. Só quero mostrar aqui numa carreira em meia. A gente faz o primeiro ponto em meia e depois aquele aumentozinho que dá a voltinha, olha só. Coloca aqui. Se não quiser fazer, dá a laçadinha na agulha. A laçada vai ser feita assim, ó, de trás para de frente, né, volta para trás, entendeu? Ó, vai estar assim, assim faz a laçada e segue em meia. Eu não fiz enlaçada, então daqui eu vou só continuar a carreira em ponto meia até chegar no final desta carreira aqui, para colocar um aumento antes do último ponto. E nos últimos pontos da carreira, olha só, eu tô fazendo aqui o ponto meia. Quando você chega nos últimos 2 pontos, entre eles a gente coloca um aumento. Então, eu faço meia com o fio para trás. Eu venho aqui, faço aqui a letrinha E. Opa, caiu. Vamos fazer de novo. Letrinha E. E o último ponto é meia.
E desta forma nós colocamos 2 aumentos nessa carreira. O avesso é em tricô, então as carreiras 4, que é essa daqui, 6, 8 e 10 são apenas em tricô, passando esses aumentos a limpo. Eu mostrei então para você a carreira de número 3 e 4. Eu vou repetir essas 3 e 4 para fazer as carreiras 5, 6, 7, 8, 9 e 10, porque vai ter aumento em todas as carreiras em meia, como falei para vocês. Vou tecê-las e volto para mostrar o resultado delas para você. E deixa eu te mostrar como ficou. Tá vendo essa inclinação aqui? São as carreiras, então, do trançado até a 10ª carreira, ou seja, de 1 a 10, em que as carreiras ímpares todas eu fiz um aumento deste lado e também deste lado. Agora nós temos 72 pontos na nossa agulha. Pare, conte, porque agora nós vamos para a carreira de número 11, que é uma carreira também de trançado. E aí eu vou te mostrar também como fazer para que você não erre, já que a gente tem alguns pontos sobrando aqui nas laterais. Bom, gente, então, retornando aqui, eu mexi na cor do vídeo, tá? Não, só pra você não assustar. A gente tem aqui, então, 5 pontos que não estavam aqui antes. São pontos que a gente fez a mais apenas para aumentar a nossa manga pro desenho que ela tem que ter. Então, agora, no que seria a nossa 11ª carreira, a gente vai tecer da seguinte forma. Nós vamos pegar e tecer estes 5 pontos que a gente colocou em meia. Me avisem se esta tonalidade de vídeo fica melhor para vocês, tá bom? Então, a gente vai, olha, colocando 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu já passei até da conta, gente, desculpem. Então, eu fiz aqui, ó, os 5 primeiros pontos em meia e eu faço mais um. Esse primeiro é o de borda, que a gente estava fazendo antes, normal. Aqui, nós já fizemos um trançado. Portanto, nós vamos agora fazer 6 pontos em meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, seguimos a trança normal, só que agora a trança é para trás. Os próximos 3 são em meia. Devolvemos os pontinhos lá de trás. Tecemos neles meia. E daqui pra frente é a trança de 6 pontos normal. Então, agora a gente faz 6 pontos em meia. E faço trança para trás. 6 pontos meias, trança para trás. E assim eu vou continuar e mostro o finalzinho da carreira pra você, tá bom? E eu cheguei nos últimos 12 pontos. Então, eu fiz uma trança, 6 pontos em meia, e agora eu vou passar 3 para trás para fazer a última trança do meu trabalho. Tá vendo? Então, essa é a última trança. Cruzei. E agora a gente vai fazer na mesma sequência que a gente começou. Um ponto que seria da lateral e os 5 pontos que a gente fez a mais apenas pelo desenho da nossa manga. E as carreiras de número 12 a 20 são carreiras em ponto de malha. Então, a gente tece tricô no avesso e meia no direito, sem aumentos, tá bom? Normal, como se a gente não tivesse feito nada. Então, vai fazer tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, até a gente chegar na carreira de número 20. E eu mostro o resultado pra você. E esse é o resultado quando a gente termina a 4ª repetição do desenho. A nossa manga, olha só, ela tá ficando com esse formato bem triangular. Aqui foi onde a gente aumentou bem os pontos, olha. Não fica tão inclinado aqui. Fica seguindo o desenho bonito, olha.
E agora a gente vai seguir para a parte da diminuição, porque a minha manga está com 48 centímetros de altura. Então, a gente agora vai fazer o desenho da diminuição, porque essa manga ela tem esse formato e isso faz um encaixe muito bom na peça para ter um caimento bacana, que a gente não encontra quando o arremate é apenas reto. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar e marcar os 9 primeiros pontos e colocar um marcador. Então, aqui a gente faz assim, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Coloco aqui um marcador. E vamos fazer o arremate desses primeiros pontos. Então, a gente vem aqui e faz, olha só. Os 5 primeiros pontos que a gente colocou, né? O ponto de borda, então são 6 pontos que a gente já tinha e 3 pontos vão já ser do desenho. Então, olha só, aqui a gente deveria fazer um trançado, tá vendo? Bem aqui para ficar na direção. Porém, esses 3 primeiros pontos, eles eram do desenho da nossa trança. Então, a gente vai simplesmente arrematá-los. Esse ponto vai ser a nossa borda e eu vou fazer, olha, até o final dos 9 pontos. Agora, a gente continua fazendo mais 3 pontos em meia. Esses 3 pontos é a trança que eu deveria ter feito, que eu não vou fazer. E eu continuo fazendo 6 pontos em meia. E agora sim, eu faço a trança pra frente. 3 pontos pra frente, 3 pontinhos para trás. Devolve os pontos. Fiz a trança. E agora até o fim eu continuo normalmente, fazendo 6 pontos em meia. Trançado, 6 pontos em meia, trançado. E assim eu vou continuar e mostro pra vocês o fim dessa carreira. Fiz aqui a trança e agora eu vou terminar os últimos pontos da carreira número 1 da 5ª repetição em meia normalmente. Mas você não tem que arrematar os pontos nesse final? Temos que arrematar os 9 pontos. Então, para isso, a gente gira para a 2ª carreira. Vamos marcar aqui os 9 pontos que a gente precisa arrematar. Então, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Coloco o marcador para não perder. E vamos aqui, ó, arrematar normalmente agora em ponto tricô. Então, eu faço tricô, 2 juntos em tricô. Devolvo, 2 juntos em tricô. Devolvo, 2 juntos em tricô. E assim, nós estamos arrematando também os 9 primeiros pontos desta carreira pelo lado do avesso, como manda a receita. Antes do marcador, quando a gente termina o arremate, fica um ponto. Esse ponto será a borda. Tiro o marcador. Quebrei outro marcador, gente. Oh, meu Deus. E continua a carreira toda em ponto tricô normalmente. Então, aqui até o final, eu vou fazer ponto tricô e volto para mostrar para vocês o resultado. Agora, nós vamos arrematar 6 pontos na 3ª carreira. Então, mais uma vez, eu coloco o marcador, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui, bonitinho, para não perder a conta. E a gente repete tudo novamente. Vamos arrematar aqui. Então, a gente pega, vamos arrematar em meia. Um ponto em meia, outro em meia, arremato. Meia, arremato. Meia, arremato. Meia, arremato. Meia, arremato. Fico com um pontinho, tiro o marcador e vamos até o final da carreira, todos os pontos agora apenas em meia.
E pelo lado do avesso, na quarta carreira, também vamos arrematar 6 pontos. 2, 4, 6, coloco aqui o marcadorzinho para não lembrar de esquecer. Vamos arrematar em tricô, porque nós estamos no avesso. Então, tricô, devolvo, tricô, devolvo, tricô junto, devolvo, 2 juntos em tricô, devolvo, 2 juntos em tricô, devolvo, 2 juntos em tricô. Retiro o marcador e agora eu vou até o último ponto desta quarta carreira da quinta repetição do desenho em tricô normalmente. Essa aqui é a quinta carreira e nela eu vou fazer meia, outro ponto meia, passar o anterior sobre o ponto que eu teci, meia, passamos o anterior sobre o ponto que eu teci e vou agora até o último ponto dessa carreira apenas fazendo meia. Esta aqui é a sexta carreira, nós vamos fazer um ponto em tricô, devolver, fazer 2 juntos em tricô. Devolvemos e fazemos 2 juntos em tricô novamente. Agora vamos até o fim desta carreira, apenas fazendo ponto tricô. Sétima carreira, eu vou fazer meia, meia, passar o anterior sobre o ponto que eu teci, meia, passar o anterior e vou até o último ponto da carreira fazendo meia. Agora, a gente vai fazer a oitava carreira com tricô, tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci, tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci e vou até o fim da carreira fazendo tricô. Nona carreira, mesma coisa, meia, meia, passa por cima, meia, passa por cima e terminamos a carreira em meia. E na 10ª carreira, de novo, eu vou fazer o mesmo arremate. Tricô, devolvo, teço 2 juntos em tricô, devolvo 2 juntos em tricô e termino a carreira em ponto tricô. Essa daqui é a 11ª carreira, tem trançado, então a gente vai fazer o arremate eliminando 2 pontos, fazendo meia, meia, passando anterior, mais um meia, passando anterior e faço um ponto em meia. Aqui nós temos a trança para trás, então eu passo os 3 próximos pontos para trás, faço 3 pontos em meia, devolvo os 3 pontinhos atrás e faço 3 meias neles. Mesma coisa, dá pra frente, vamos fazer 6 pontos em meia, três pontinhos para trás, meia, nos 3 próximos pontos, devolvo os 3 pontos que estavam atrás, faço 3 meias, 6 meias normais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós não temos pontos o suficiente para fazer trança, então nós vamos concluir a carreira em ponto meia, girar a peça pelo avesso e mais uma vez vamos arrematar 2 pontos. Eu faço tricô, tricô, passo o anterior, tricô, passo anterior e continuo a carreira em ponto tricô agora até o final. Essa é a 12ª carreira da nossa 5ª repetição. Esta aqui é a 13ª carreira, nós vamos fazer meia,
meia, passar o anterior, meia, passar o anterior. E agora eu vou até o fim da carreira com todos os pontos em meia. Esta é a 14ª carreira, eu faço tricô e a gente vai arrematar aqui 2 pontos, 2 juntos de novo, e eu fiquei com o último ponto que é de borda e vou concluir a carreira em ponto tricô. A gente não faz mais nenhuma diminuição daqui pra frente, portanto, a gente vai concluir a carreira número 14 e depois vamos fazer a carreira 15 em meia, 16 em tricô, 17 em meia, 18 em tricô, 19 em meia e 20 em tricô. E eu volto para mostrar para vocês, já que as próximas carreiras não tem nada de diferente. A gente vai apenas fazer o ponto de malha. Agora a gente vai para a 6ª e última repetição do desenho, lembrando que a nossa manga, aqui a minha, está com 60 centímetros de altura. Nós precisamos ter 68. Então a gente vai repetir agora a primeira carreira, fazendo os primeiros pontos. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 pontos em meia. Passo aqui um marcador que eu coloquei só para não esquecer. 3 pontos para frente, 3 pontos em meia. Devolvo os 3 pontos à frente. Faço 3 meias neles. Passo o marcador que eu coloquei. Vamos fazer 6 pontos em meia. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no fim da carreira, nós temos ponto para fazer um trançado. Então, vamos fazer 3 pontos para frente, 3 pontos em meia, devolver os 3 pontinhos à frente, tecer. Então, esta foi a primeira carreira da 13ª repetição. A partir de agora, nós vamos repetir o desenho, fazendo a segunda carreira em tricô, depois meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, porque a gente vai chegar até na 10ª carreira, que é a repetição das carreiras 1 a 10. Então, eu vou continuar tecendo pro lado de cá e volto pra gente medir a peça. Lembrando que agora, olha, carreira 2 tricô, 3 meia, 4 tricô, 5 meia, 6 tricô, 7 meia, 8 tricô, 9 meia, 10 em tricô. E volto para mostrar o resultado para você. Prontinho. E assim ficou, ó, o desenho da manga. E o que a gente vai fazer agora é arrematar os pontos que restaram. Eu gosto de arrematar em meia porque eu vou costurar essa manga ao meu projeto. Então, eu preciso ter esses pontos bem claros para a hora que eu for costurar. E temos uma videoaula aqui no canal, passo a passo, caso você nunca tenha costurado uma manga no seu projeto. Como eu já tenho aula ensinando a fazer isso, eu vou costurar a manga ao meu projeto normalmente, como mostro naquele vídeo, e volto pra gente fazer a próxima parte da nossa peça. Bom, gente, costurada a nossa peça, a última coisa que a gente vai fazer é o acabamento do pescoço. Para isso, a receita pede que a gente levante ao redor de todo o nosso decote 104 pontos nas agulhas circulares de 6 centímetros. Eu vou utilizar uma agulha, olha só, que eu consigo aqui, de 6 milímetros, desculpa. Essa agulha, tá vendo que ela tem quase a circunferência da minha gola? Porque eu vou tecer de forma circular, sem precisar fazer laço mágico.
O diâmetro dessa agulha é de 6 centímetros e o comprimento dela é a de 80 centímetros. Então a gente vai pegar e começar por qualquer ponto que você desejar. Eu gosto de começar a levantar os pontos na costura do ombro. Então eu vou colocar aqui e a gente vai começar a subir os pontos. Essa aqui é a quantidade de novelo que eu ainda tenho, olha só. E a gente vai iniciar então subindo os pontos por aqui. Você pode subir da forma que você quiser, equilibrando a quantidade de pontos. Eu gosto de subir a cada 2 tracinhos e depois a cada 1 tracinho. E assim eu vou fazendo, equilibrando esses pontos em volta de toda a volta do meu pescoço. Se você não conseguir fazer 108 pontos, não tem problema. Faça um número múltiplo de 4. É importante isso pra gente fazer uma golinha bonitinha, tá bom? Então eu vou continuar subindo os meus pontos e volto pra mostrar pra você quantos eu subi. Quando tiver esses buracos grandes aqui, é importante que a gente feche. Então eu nunca pego no buraco, tá, gente? Só uma dica aqui. Eu pego um antes do buraco e um depois do buraco, para tentar aproximar esses pontos, olha, e fechar aquele buracão que a gente tinha. E aí eu vou continuando subindo os demais pontos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Gente, eu subi 104 pontos mesmo, tá? Deu certinho aqui. Eu fui praticamente a cada um pontinho, né? São 2 tracinhos que a gente conta. E na parte dos furinhos eu subi um pouco menos pra tentar fechar os buraquinhos, como falei pra vocês. E deu certinho mesmo. No final eu contei e tinha 104 certinho. Então aqui eu vou colocar o marcador, porque como falei, vou tecer de forma circular. E aqui, gente, não tem segredo. É só a gente tecer 2 pontos em meia. Esse primeiro ponto às vezes fica bem aberto, é só você puxar, ó. E depois a gente faz 2 tricôs. Essa é a barrinha 2x2, que também tem vídeo aula aqui no canal. E agora eu vou continuar fazendo 2 meias e 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs, por toda a minha voltinha. Então nós vamos fazer várias voltas com 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. E assim nós vamos até que a gente tenha uma barra de 10 centímetros de altura. Isso vai demorar um pouquinho, então eu vou tecer e volto para mostrar para você o resultado. E aqui tá, olha só, a gola que eu fiz. E agora eu vou fazer o arremate dela acompanhando o ponto. Você não precisa fazer 10 centímetros se você não quiser. Eu vou fazer o arremate que acompanha o ponto, que também tem vídeo aula aqui no canal, então se você precisar, é só comentar que eu mando o link pra você. E aqui, gente, não tem mais segredo nenhum, é só acompanhar agora o arremate de toda a peça e pelo lado do avesso eu vou esconder as pontinhas do fio. Essa aqui é uma emenda que já estava no fio, tá, gente? Então agora eu vou apenas terminar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse TJ, não deixe de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos que amam fazer tricô. A gente se vê num próximo vídeo, um abraço e até lá!